dos evangelhos, né? Ou o que eu apreendi de todos os textos que se referem a Jesus, além disso de textos históricos, que não necessariamente são os textos bíblicos, enfim, uma porção de coisas, uma porção de textos, uma porção de tradições que vão criar uma referência e vão criar, sem dúvida, limites, mas limites, não entendam essa palavra limites no seu sentido negativo, mas todo ser humano precisa de limites. Quem não tem fé religiosa também tem limites, né? Se impõe a sua própria fé humana, impõe limites, né? Então aqui, essa referência que eu estou falando, esses limites dos quais eu estou falando, são limites inerentes às minhas escolhas. E aí eu digo, tá aqui, eu tenho, a minha referência é Jesus, os evangelhos, a minha referência é a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por Deus. Vocês estão percebendo que eu ainda não falei de Deus, Deus vai ser o último, né? Eu não falei meu comportamento é segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia. E então, essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa dizer assim: tem coisas que eu não posso acreditar, né? Por exemplo, sei lá, Deus tenha expulsado do paraíso Adão e Eva. Eu acho tão triste que Deus fez isso, né? Se lamentando em relação ao comportamento de Deus. Mas eu não sou Deus, né? Ele deve saber por que fez isso. Vocês estão entendendo? E eu acredito que ele fez porque é uma coisa boa. Não entra a questão de pensar que isso é um mito, não entra a questão, entra a literalidade da Bíblia. Então, vocês já, só com esse exemplo, vocês já percebem que do momento em que eu coloco uma referência e coloco limites, eu estou também num conflito de interpretações desses limites. E isso está acontecendo de uma maneira atroz nos dias de hoje. Quer dizer que eu digo que a minha referência é Jesus, a minha referência é a Bíblia, mas cada um se refere do seu jeito, e o seu jeito, prestem atenção, é marcado por essa fé mais ampla, na qual nós fomos educados. É essa fé que vai, de certa forma, direcionar a acolhida de uma ou outra interpretação das referências, quer bíblicas, quer corânicas, quer dos orixás, que eu tenho. Eu posso, por exemplo, num grupo afro, eu posso me referir a um orixá de uma maneira, mas tem outro grupo que diz assim: olha, não, na minha tradição não é bem isso, é outra coisa. Vocês estão entendendo? Os conflitos existem em todas as estruturas da religião, como existem nas estruturas da fé sem religião. Então, a gente carrega na religião a mesma conflitividade que a gente carrega na vida. Desculpe, eu tenho que olhar a hora. Tudo bem, tudo bem. É porque eu quero abrir uma... Não, é o meu, pode deixar, deixa rolar. Eu vou abrir um pouquinho, depois
para a gente conversar, porque só eu conversando não dá certo, né? Então, eu tava dizendo para vocês que vai parar, porque vão descobrir que eu não estou. Tem fé que eles vão se marcar. É que algumas pessoas eu esqueci de avisar que não ligassem, mas tudo bem. Então, eu quero indicar para vocês que quando eu digo fé religiosa, eu também estou dizendo conflito dentro. Todas vocês, todos nós, nas instituições a que pertencemos, temos conflitos. Por quê? Porque nos situamos e enxergamos o mundo de diferentes maneiras. Pode haver uma unidade total entre nós? Não. Não imaginem que pode haver uma unidade. Pode haver, sim, aproximações, pode haver, sim, diálogo, pode haver, sim, acordos, pode haver passos, sim, que a gente possa dar em comum. Então, eu estava dizendo a vocês que qualquer fé, qualquer pertença institucional, a gente continua sendo indivíduos, ou seja, não indivíduos separados uns dos outros, mas marcados também por uma originalidade individual, por uma maneira de ser que é própria a nós, né? Então, o que eu gostaria de introduzir para vocês nessa reflexão, é claro que eu não vou trabalhar essa tradição, porque não é a minha tradição do judaísmo, do islamismo, dos encantados, dos orixás, mas eu vou me ater mais à questão do cristianismo e especialmente hoje. Então, eu queria agora entrar um pouquinho na questão Deus, né? E mostrar para vocês o quanto essa palavra é escorregadia, o quanto as pessoas que a usam abusam dessa palavra. Entendam que eu não estou falando do mistério infinito de Deus que nós não temos acesso, mas quando empregamos a palavra Deus, a gente está chamando o quê? A gente está chamando uma espécie de autoridade acima da nossa autoridade. Para quê? A gente está chamando essa autoridade para justificar o que eu faço. Né? Por exemplo, eu fiz um negócio que você não gostou e eu vou continuar mantendo a minha mentira. E eu posso dizer para você, eu juro por Deus que eu fiz isso. Você diz, mas como você fez? Eu juro que eu fiz e eu não fiz. Então, o que eu fiz de fato? Foi usar uma palavra que depois a gente tem que ver o significado, e é isso que eu acho que é muito importante, a gente ajudar os diferentes grupos a pensarem, né? Então, você diz assim, Deus é testemunha do bem que eu fiz para essa comunidade. Como é que Deus é testemunha do bem que você fez? Como é que é? Vocês podem falar, né? Estou liberando a palavra. Como é que eu posso dizer, eu tenho certeza que Deus quer isto de mim? Uma coisa assim tão velha, né?
E eu estou fazendo isso porque Deus está me pedindo. O que é que você sente quando você diz que Deus está pedindo isso de você? Segurança. Hã? Segurança. Eu acho que quando você tem crédito, você não precisa usar o nome de ninguém, nem usar artifícios de fé ou de religião, para você dizer Deus quer, Deus quis, é Deus que quer assim, Isso. etc e etc. Então, a minha fé, talvez, ela não seja tão ampla, mas eu acho que ela é mais racional. Você disse uma palavra que é fundamental. Você precisa de segurança. Então, isso é uma primeira coisa. Você precisa de segurança. Então, quem é que te dá essa segurança? Não é um ser superior que você imagina que existe e que você não sabe mais nem como configurar. Mas você dizendo, não, eu estou fazendo isso porque Deus quer. Esta é a palavra de Deus que eu obedeço, né? Então você está manifestando eu pus segurança, mas é uma insegurança, né? E que você precisa disso. Você precisa legitimar o seu poder. E durante muito tempo, as religiões, e no caso o cristianismo, se organizou dessa forma, essa forma que eu chamo uma forma hierárquica. Então, vejam, a forma hierárquica é assim, a gente fala assim, primeiro Deus. O que você quer dizer com primeiro Deus? Você está dizendo acima de tudo. Tudo bem, acima de tudo, mas eu estou fazendo uma crítica ao que a gente costuma fazer. Depois eu vou abrir para algo que eu gostaria de propor a vocês. Então, você fala assim, Deus, primeiro Deus, depois eu e minha família. Mas será mesmo que é primeiro Deus? Depois você e a sua família? Primeiro eu. Claro. Então, por que eu digo isso? Esse é um artifício da nossa educação, é um artifício da nossa cultura. Pode ser também, eu não nego que muitas pessoas o usem como uma espécie assim de não, eu não sou tudo no mundo. Usam essa palavra Deus para dizer, bom, a vida é mais complexa, eu sou passageira, pode ter isso também, né? Mas, em primeiro lugar, a gente diz assim, existe uma concepção hierárquica, primeiro Deus, depois a minha família. Depois não sei quem, depois não sei quem. Quer dizer, quando você fala primeiro, é porque existe um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, né? Até você colocar o sexto, talvez, ou o 10º, ou o 20º, o verme da terra, né? E por que será que o verme que está numa goiaba é o 15º ou 100º, por que será? Né? É porque cada um de nós organiza as suas hierarquias e acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito complexo que nos convida a retomar até as palavras que expressam as nossas crenças. Então, a palavra Deus acaba sendo uma palavra que revela a minha insegurança, revela também entendam, a palavra Deus, eu não estou falando do mistério divino, eu estou falando da palavra, como ela está sendo usada.
E essa palavra, ela é cheia de afetos, ela é cheia de emoções. E isso vocês têm que ter muito presente, porque quando as pessoas falam assim, ai, Deus me livre desse cara, né? O que você está falando? O que você está pedindo para que Deus te livre desse cara ou dessa mulher? Você está querendo se livrar, mas você se sente insegura, sem força, aí você propõe a libertação. A libertação. Então, que emoções estão em jogo quando a gente busca justificação nessa palavra Deus? Então, uma emoção é a insegurança, mas também a vontade de poder. Também está aqui. A vontade de poder. Que em nome de Deus você declara alguém indigno na religião, você castiga alguém também em nome de Deus, você queima alguém na fogueira também em nome de Deus. Pois não? Eu estou lembrando aqui, quem viu o Zorra Total falando sobre Deus no dia 17 de abril. Alguém aqui assistiu? Não, a gente está boicotando a Globo já. Naquele diálogo, Deus havia contando o que foi feito e tal. Mas o que? Eu não entendi. O que aconteceu na época? Então, 17 de abril. A votação da Votação no Ah, sei. E o programa foi sobre isso. não sabia nada disso. Entendi. Então, todos falam que uns falavam em nome de Deus, né? E foi contando a história de Deus, e é assim, cara. Então, usando, aí depois o Rodrigo falou assim, ó, tem um que não fala em seu nome, ele é você próprio. É isso mesmo. É aí que a gente tem que chegar, né? Eu acho que a gente tem que chegar até a coragem nesse momento. Eu não estou falando que nós estamos na Idade Média, na Idade Moderna, como vai ser, mas nesse momento a coragem de falar em seu nome, em nome próprio, que é essa a grande dificuldade, porque aí a gente joga tudo, né? O mito da criação, desculpe, o mito da queda de Adão e Eva do paraíso é bem isso, né? Aparece uma cena, né, em que Deus conversa com Adão, a primeira cena, mas por que você comeu o fruto da árvore que eu proibi? Eu comi porque a mulher Peraí, mas não é só isso a mulher que você me deu. Quer dizer que no fundo, o último responsável é ele, você, a mulher que você me deu. A mulher não fala isso, né? Mas a mulher também diz alguma coisa diferente. Eu fiz porque a serpente me tentou. Desgraçada da serpente, ela me tentou. Então, acho que vocês veem a dissimulação que a gente, que o texto revela. Ele é riquíssimo esse texto, né? Inclusive riquíssimo para o momento político em que a gente está vivendo. Porque nós não estamos discutindo qual foi o pecado, mas parece que esse mito, né, do Gênesis 3, ele indica que houve alguma coisa, né?
Estava vendo que coisa que houve, porque alguma coisa, um flash. Né? Meu abraço para você fica para depois, viu? Houve um flash, né? Então, houve alguma coisa nessa relação. Por quê? Porque o mito quer indicar o quê? Ele quer indicar a fragilidade do ser humano. No fundo, a história do pecado, entre aspas, é a história da fragilidade humana, como os seres humanos se tentam, como os seres humanos dissimulam, como os seres humanos jogam a responsabilidade. E o último que recebe a responsabilidade é um personagem que ninguém sabe quem é. Quem é? Ninguém sabe direito quem é, mas é um personagem que a gente chama Deus. Então, por que você fez isso, Adão? Eu fiz porque aquela mulher me tentou. Aí a gente não pode parar lá, né? Pode ser que a gente tenha a tentação, por conta do contexto atual, de parar lá. Mas Adão não para lá. Ele fala, é por causa da mulher que você me deu. E o você a gente fala é Deus, mas eu não sei se é Deus, vocês estão entendendo? Mas é alguém que, quer dizer, eu não sei se é Deus, mas eu não sei se é o Deus que vocês têm na cabeça, vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer. Não é o Deus que eu tenho na cabeça, não sei o povo que redigiu o mito, por mais que a gente se esforce para saber exatamente o que ocorria na cultura, eu estou traduzindo aquela cultura a partir da minha cultura. Então, por exemplo, tem gente que diz assim, biblicamente aquele povo pensava que... Eu digo, sim, biblicamente aquele povo pensava segundo a sua interpretação bíblica. Você não sabe direito. Então, todo conhecimento bíblico, todo conhecimento teológico, como qualquer outro conhecimento, é só interpretação. Quer dizer, eu interpreto. Eu posso ter dados, mas o mesmo dado é interpretação, né? Tem uma interpretação diferente, né? Então, o fato do mito mostrar como você joga a responsabilidade para alguém que você não pode testar a responsabilidade. Vocês estão entendendo? Não pode testar. Como também você não pode testar quando você diz, eu amo a Deus. Como é que você ama a Deus? O Evangelho de João é claríssimo, né? Ninguém viu. A única coisa que você pode fazer é dar a mão para quem está caído do teu lado. E esse amor é aquele amor que vem de nós e que às vezes tem formas tão extraordinárias que a gente inventa uma palavra para dizer, é divino. Mas quando você diz divino, divino é uma palavra humana, é uma palavra de nós, é uma palavra que a gente criou, a gente inventou para dizer alguma coisa que é importante. Então, aí eu volto, não, mais fácil é eu não falar de Deus. Então, eu vou falar da Bíblia e de Jesus. Eu vou encontrar, talvez, dificuldades um pouquinho menores, mas vou encontrar grandes dificuldades.
porque eu posso também encontrar qualquer coisa na Bíblia, eu posso descontextualizar e recontextualizar de várias maneiras, né? Então, com isso tudo, e eu já vou abrir a palavra para vocês, com isso tudo, sobra o quê? Sobra a importância da gente aprender a refletir. Sobra a importância da gente se aproximar da dor alheia. Sobra a importância da gente falar em nosso nome, dizer o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que o nosso corpo sofreu. Dizer, explicitar, sair das palavras muito teóricas como a gente tem que ter esperança. Eu também acho, mas faça um esforço para dizer qual é a esperança que você tem hoje, né? Por exemplo, eu tenho esperança que essa juventude, sei lá, que está se reunindo nas escolas, fazendo ocupação das escolas, esteja tentando inaugurar outro momento da educação. Eu acredito que toda essa manifestação de tanta gente, sobretudo de muitas mulheres contra o estupro, embora esteja sendo usado politicamente e de maneira nefasta, mas eu acredito que isso é algumas gotas de mudança de comportamento que podem levar a gente a alguma coisa diferente, eu acredito. Então, a minha esperança se funda primeiro naquilo que os meus olhos estão vendo. Meio contraditório ainda, meio incipiente. Eu acredito, sei lá, eu fiquei sabendo de um grupo de pessoas que está deixando um bom pedaço de terra descansar, né? E deixar brotar aquelas plantas que estavam lá, nativas. Muitas coisas estão na terra, saindo, né? Você não põe mais, deixa ver o que quer dizer, totalmente não vai recuperar, mas alguma coisa, né? Então me dá uma certa esperança que alguma coisa esteja acontecendo, né? Então dizer concretamente, não dizer assim, eu tenho tanta esperança, mas espera aí, me diga no que você tem, qual é o objeto da tua esperança, né? Claro que não precisa saber com clareza, mas alguma coisa precisa. O amor, a saída nossa é o amor, a gente tem que se amar, tá bom. Então, como é que eu vou te amar? Às vezes a forma como você me pede para amar é uma forma destrutiva e eu não posso te amar desse jeito. Então, eu tenho que tentar explicitar também as formas de educação, o que é que eu estou percebendo. Então, a pergunta que eu insisto é sempre assim, quando as pessoas dizem, eu sigo a Jesus Cristo. Pergunte assim, como isso acontece na tua vida cotidiana? Manda traduzir.
manda traduzir. Eu me inspiro na Bíblia, manda dizer, manda traduzir, manda dizer. Fale o que é que você se inspira, em que é que você se inspira. Quer dizer, nós estamos agora num momento de valorizar muito a palavra como. Como se fará isso? Como você vai amar? Como você vai organizar? Como você vai fundar outros partidos? Ou como você não vai fundar outros partidos? Como? E esse como, na realidade, está na raiz da nossa fé humana, cada vez mais que a gente toma consciência de que eu não sou eu sozinha, eu sou eu não existo sozinha. O como é a consciência de que eu sou com as pessoas, com o mundo, com os seres que me rodeiam, com os seres que convivem comigo nessa terra. Então, agora eu vou dar a vocês um espaço, vou fazer assim, da pouca coisa que eu falei agora, ou de tudo que eu falei agora, e mais as perguntas que vocês guardam em vocês, eu vou ouvir só 5 perguntas agora, né? 5 pessoas façam as suas perguntas. E a gente vai tentar conversar sobre essas perguntas, tá bom? Ótimo, isso, ótimo. Então, 2 minutos de cochicho. A gente fala assim, espiritualidade ecológica e não sei o quê. Então, o que eu posso fazer no meu bairro mesmo? O que eu posso fazer na minha cidade? O que eu posso fazer com o meu grupo, na minha escola? O que a gente pode fazer? Que iniciativas a gente pode ter? Que fermento a gente pode expandir? E então eu imagino a Arca de Noé como uma espécie de nova escola, né? Não necessariamente escola de crianças, mas escola de gente adulta, de jovem, de criança, de velho, onde a gente precisa reconhecer-se, cada um ao outro, reconhecer-se. E ao reconhecer-se, ser capaz de dizer o que é que nós podemos fazer por nós como coletivo, não só por mim, né? Porque eu quero, se vocês ouviram a votação do impeachment, cada um é por si. Eu, que eu quero, que a minha vida, que a minha família, que o meu gato, que o meu cachorro, tudo isso, né? Voto. Não é isso. Né? Não é isso. É que eu sou um corpo coletivo. Apesar de ser individual, eu não sou nada se eu não ouvir a sua música, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua dança, eu preciso da sua ciência em história, eu preciso da sua ciência em geografia, eu preciso da medicina, eu preciso, senão eu não vivo. Então, entrar numa escola da importância da coletividade na diversidade. E eu acho que o texto do dilúvio é uma beleza, né? Porque não ficou um animal de fora da arca, né? Aí a gente começa a dizer, nossa, ele pôs dinossauro, pôs elefante, pôs... É umas besteiras que a gente faz, né? Mas a simbologia é essa.
na reconstrução. Olha lá, ele vai dizer, gente, não devia ter Ah, não tem nem não. Entendeu? Mas estava lá. As muriçocas estavam lá. Então, o que esse mito quer dizer? Quer dizer que toda a criação, tudo aquilo que existe tem alguma função, né? Tem alguma função, tem algo a recriar nesse mundo. E quando a gente está, depois da gente estar bem e termos conversado dentro da arca, não teve briga, viu? Não teve, deve ter tido muita conversa. Gente, não, peraí, isso é um mito, né? Por favor. Não. Os mitos têm uma finalidade, né? O mito tem uma finalidade, que é a finalidade de indicar uma situação humana na qual a gente precisa recomeçar. E recomeçar não significa recomeçar na perfeição. É recomeçar na mistura. É recomeçar sabendo que eu posso também escorregar. Eu posso também de novo voltar a mentir, né? Mas tem que recomeçar. Eu não vou deixar de ser a natureza que eu sou. Eu vou existir desse jeito misturado e que eu me aposto das coisas e que eu deixo outras pessoas despossuídas, né? Fazemos isso continuamente, né? Então, esse mito é o mito que indica o recomeço. Eu acho que onde estamos num momento que há que recomeçar, sabe? Que cansaço, né? Porque a gente pensou que já tinha chegado, mas não chegamos, né? Pensamos que chegamos talvez muito cedo, né? E eu acho que não existe saída pronta, ninguém sabe. As coisas vão acontecer, mas como no momento inicial do nosso encontro, na oração inicial, a gente terminou a oração dizendo uma coisa boa, e eu acho que é isso mesmo. Cada uma de nós tem um monte de coisas boas. Eu estou agora tentando fazer o possível para sempre resgatar alguma coisa boa, porque do jeito que está os meios de comunicação oficial, quanto mais para baixo melhor, né? Arrebenta, hoje mais um, amanhã outro e outro e outro. Então, nessa confusão toda, que resgate nutritivo. E quando eu digo resgate nutritivo, eu digo assim, o que é que essa situação está me ensinando? Eu acho que essa situação está nos ensinando muito sobre nós mesmos. Não é sobre os políticos, sobre nós mesmos. Essa situação está nos ensinando a de novo conviver conosco como produtores de violência. Essa situação está nos convidando a de novo buscar formas para reequilibrar a nossa vida nesse momento. Bom, eu sinto muito, já comi mais tempo do que precisava. Desejo melhor para vocês. Busquem saídas concretas, pequenininhas, né? E acreditem que a vida é continuar recomeçando sempre de novo. Obrigada.